Prezado estudante, estamos mais uma vez nos encontrando à distância. Preste muita atenção e anote as informações que julgar necessárias. Nesta aula, você acompanhará alguns fragmentos de uma teleaula do novo Telecurso 2000. Lembre-se que ao final desta aula, você terá mais um desafio a cumprir. Hoje você vai ver que a função estabelece uma relação entre duas grandezas. Vai conferir como o conceito de função está presente no dia a dia. Vai reconhecer a lei que associa duas grandezas e saber o que é domínio e imagem. Você deve estar pensando: o que será que é uma função? Grandezas? Lei de associação? Domínio e imagem? Então, vocês estão vendo que teremos muito estudo aí pela frente. Então, vale a pena a gente conferir o restante desta aula. E quanto custa para fazer um armário embutido? Bom, isso depende. O preço é em função do tamanho do armário. Mas não tem um preço básico? Tem, a senhora pode pensar em torno de uns R$ 120 o metro quadrado. R$ 120 o metro quadrado. Muito obrigada. Para ajudar nos seus estudos, fique sabendo que a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado. As grandezas elas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Alguns exemplos de grandeza: o volume de água de uma caixa d'água. Eu posso aumentar a quantidade de água ou diminuir. O tempo gasto para chegar a um destino pode aumentar ou diminuir. Isso pode depender de outras grandezas, por exemplo, da velocidade. A produção de roupas de uma fábrica pode aumentar ou diminuir. Isso pode depender de vários fatores. Aumentar o tempo de trabalho dos funcionários, aumentar o número de funcionários. Quantidade de gotas de remédio que um bebê deve tomar. Para cada bebê, dependendo do seu peso, eu vou ter uma quantidade de gotas que ele deve ingerir. Você deve estar ainda se perguntando, mas o que a grandeza tem a ver com a função? Você deve ainda estar pensando, nem sei o que é função. Então, a melhor coisa que devemos fazer aqui nesse momento, que tal nós recorrermos ao dicionário? Função. Em matemática, função significa uma correspondência entre dois ou mais conjuntos. Ou seja, função é quando uma coisa muda porque alguma outra coisa mudou também. Ah, quer dizer então que quando o senhor falou que o preço do armário variava em função do tamanho dele, isso é uma função matemática mesmo? Exatamente. Uma coisa depende da outra. Olha só essa tabela. Repare que a área do armário é uma grandeza variável, assim como o preço, que também é uma grandeza variável. Observe que a variação do preço depende da área do armário. Uma coisa varia em função da outra. Mas não tem outra maneira da gente ver essa relação? Tem. A gente também pode representar essa situação utilizando conjuntos e flechas que representam essa dependência da área e do preço. Veja que o conjunto A é o conjunto dos números que representam as áreas. Já o conjunto B é o conjunto dos números que representam os preços associados a cada área. Por isso, dizemos que o preço é função da área. Vamos primeiro entender como o seu Joaquim faz para calcular a área de um armário. Então, imagine que esse daqui seja o armário, um armário qualquer. Então, nós vamos imaginar, então, se você observa aqui, o armário tem a forma retangular. Eu vou dizer que a altura dele mede A e a largura dele aqui mede B, ou comprimento, né? Então, aqui a altura, aqui o comprimento. Então, a área, nós já estudamos que ela é dada pelo produto de um retângulo, por exemplo, da base, multiplicada pela sua altura, ou seja, A vezes B. Então, por exemplo, se a altura é 2 metros, então digamos que aqui eu tenho 2 metros e aqui o comprimento é 1 metro, então como que vai ficar a área? A área vai ficar 2 metros vezes 1 metro, que vai ser igual a 2 vezes 1, igual a 2 metros quadrados. Então, é esse cálculo que o seu Joaquim faz para calcular a área de cada armário que ele constrói. Se observou ainda o seguinte diagrama. Nós vimos que nós temos para toda função o domínio
né? Então, nós temos lá 1, 2, 3, 4, 5. Para quem? Para a área. Então, digamos aqui que eu estou considerando esses valores como sendo área. E o conjunto B, que é a imagem. A imagem são os valores que o seu Joaquim iria obter para determinar o preço para cada medida de armário. Então, se o armário mede 1 metro quadrado, que conta que ele tem que fazer? R$120 por metro, não foi isso mesmo que ele falou? Então, 1 vezes R$120, que vai dar R$120. Se o armário tivesse 2 metros quadrados, 2 vezes R$120, que vai dar R$240. Se mede 3 vezes 120, 360. Se mede 4 vezes 120, 480. Se mede 5, 5 vezes 120, 600. E se mede x? O que eu observo aqui? Todas as vezes eu estou multiplicando por 120. Então, se aqui é x, vai ser 120 vezes x. Ou x vezes 120. O conjunto que é o domínio, eu chamo os elementos de x, né? Eu posso chamar de x, posso chamar de outra letra também, mas nós vamos utilizar o x. Aqui, a imagem, nós chamamos de y. Se eu chamar o x de conjunto A e o y os elementos do conjunto B, eu posso escrever assim, que o y é a mesma coisa que 120 vezes x, porque foi esse cálculo que eu fiz para obter a imagem, sempre multiplicando todos os valores que estavam no conjunto A por 120. Como eu sei que o y, nós vimos lá, o seu Joaquim explicando, que o y é uma função de x, então, se o y é uma função de x, então está aqui, y é igual a f de x, e y é igual a 120x, eu ainda posso escrever assim, que o f de x é igual a 120 vezes x. Então, são maneiras diferentes de representar uma função. Y igual a 120 vezes x e f de x igual a 120 vezes x. Essa expressão aqui eu chamo de lei de associação. Então, o que é a lei de associação? A lei de associação é a expressão, é o modelo matemático que descreve aquela situação, aquilo que está ocorrendo, mostrando a dependência dessas grandezas que eu estou analisando, que aqui no caso é o preço que depende da área. Agora você já está preparado para os desafios. Desafio número 1. O armário que a dona Beatriz deseja fazer tem dimensões de 1,80 metros de altura por 2,50 metros de largura. Descubra o valor em reais que ela deverá pagar ao seu Joaquim. O desafio é o seguinte. Você vai considerar que hoje em dia o seu Joaquim só faz armários com 2 metros de altura. O freguês só pode escolher o comprimento. Então, aqui só vai variar aqui o comprimento. A altura vai ficar sempre 2 metros. Você vai ter que construir um diagrama para os conjuntos domínio e imagem dos armários que nós veremos aqui a seguir. O primeiro armário é esse. 2 metros de altura, 1,5 de comprimento. Como vai ficar a área? Um outro armário de 2 metros de altura, 3 metros de comprimento, você vai ter que calcular a área. Outro de 2 metros por 4 metros, você também precisará calcular a área. E o último de 2 metros por 4,5 metros, para você também calcular a área. Para finalizar esse desafio, vai descobrir a lei de associação para a área nesse caso aqui. Por exemplo, nós queremos a lei de associação considerando que o comprimento pode variar x vezes. Como que ficaria a lei de associação, a formulazinha que calcularia a área de um armário que vai ter sempre 2 metros de altura? Parabéns! Se você chegou na reta final desta aula, não esqueça de levar suas resoluções para a próxima aula presencial para mostrar o que você aprendeu. Agora você tem ainda chance de mostrar que você tem vontade de aprender mais. Então acesse o vídeo completo do telecurso no site que está aí disponível no seu vídeo. Esse vídeo poderá te ajudar muito e descobrir novas situações.